Salve Maria, viva Cristo Rei, viva a Igreja Católica de Nosso Senhor. Hoje vou trazer para vocês a lista de todos os papas. Faz algum tempo que estou preparando essa lista e espero que gostem. Em breve farei uma série especial com a pequena biografia de cada um deles. Vamos começar com o primeiro papa. São Pedro nasceu na Galileia, em Israel, foi o líder dos apóstolos e conduziu a Igreja de Cristo. Foi o nosso primeiro Papa. Nosso Senhor declarou: E eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. São Pedro reinou entre o ano de 30 ao ano de 64, quando morreu como Marte. O segundo Papa foi São Lino. Nasceu na Tuscânia, na Itália. Reinou entre o ano de 64 a 79, quando morreu martirizado, decapitado. Como Papa, testemunhou a queda de alguns imperadores romanos e a destruição de Jerusalém. Combateu firmemente a feitiçaria e os falsos missionários que tentavam adulterar a doutrina cristã. O terceiro Papa foi São Anacleto, que era grego, reinou entre o ano de 79 a 90, quando morreu como Marte. São Clemente I foi o quarto Papa, de origem da Roma e Itália, reinou entre o ano 90 a 101, também morreu martirizado. São Evaristo foi o quinto Papa, nasceu em Belém, na Judéia, e reinou entre o ano de 101 a 107, também morreu martirizado. Determinou que Roma foi dividida em paróquias, que na época eram oratórios em casas particulares. O sexto Papa foi São Alexandre I, de origem italiana. Reinou entre o ano de 107 a 116 e morreu como mártir. O sétimo Papa foi São Sisto I, de origem da Calábria, na Itália, reinou entre o ano de 116 a 125. Ele introduziu o tríplice canto do Santos, Santos, Santos na Santa Missa. Decretou que o véu do cálice fosse feito de linho e que tanto o cálice como todos os paramentos sagrados fossem tocados somente pelos sacerdotes. São Telésforo, de origem grego. Ele reinou entre os anos de 125 a 138, também morreu como mártir, e ele instituiu a Missa do Galo e também o hino Glória in Excelsis Deo, no tempo natalino, e prescreveu o jejum das carnes e a prática da penitência. O nono Papa foi Santo Egino, de origem grego. Ele reinou entre o ano de 137 a 140, morreu como mártir, introduziu as figuras do padrinho e da madrinha no rito do batismo. O décimo Papa foi São Pio I, de origem italiana. Reinou entre o ano de 140 a 155. O 11º Papa, Santo Aniceto, de origem síria. Reinou entre o ano de 155 a 166.
o 12º Papa, São Sotero, de origem de Nápoles, na Itália, reinou entre o ano de 166 a 175. O Papa de número 13, Santo Eleutério, de origem grega, reinou entre 175 a 189. São Vítor I, de origem africana, reinou entre 189 a 199, por 10 anos. O Papa de número 15, São Severino, de origem italiana, reinou em 199 a 217. Foi ele quem determinou que os fiéis católicos comungassem pelo menos na ocasião da festa da Páscoa. Também, quanto aos cálices sagrados, até então confeccionados em madeira, determinou que deveriam ser feitos de vidro. Morreu como mártir. O Papa de número 16 foi São Calixto I, de origem italiana. Reinou entre 217 a 222. Construiu a Basílica de Santa Maria, na Itália, cuja primeira igreja dedicou à Virgem Maria. O Papa de número 17 foi Santo Urbano I, de origem italiana. Reinou entre 222 a 230. Decretou que o sacramento da confirmação fosse ministrado após o batismo pelas mãos de um bispo. Foi o primeiro a implantar o uso de ouro, prata e pedras preciosas para de patinas, cálice e vasos sagrados, destinados ao uso do sacrifício da missa. O Papa de número 18 foi São Ponciano, de origem italiana, do ano 230 a 235. O Papa de número 19 foi Santo Antero, de origem grega. Ele reinou entre 235 a 236 e morreu martirizado. São Fabiano foi o Papa de número 20. Foi de origem italiana. Reinou entre os anos 236 a 250. Morreu martirizado, decapitado. Nessa época havia muitos mártires. O Papa de número 21 foi São Cornélio, de origem italiana. Reinou entre o ano de 251 a 253. Morreu mártir. O Papa de número 22 foi São Lúcio I, de origem italiana. Reinou entre o ano de 253 a 254. O Papa de número 23 foi Santo Estevão I, de origem italiana. Reinou entre 254 a 257. O Papa de número 24 foi São Sisto II, de origem grega. Reinou entre 257 a 258 e morreu como mártir. O Papa de número 25 foi São Dionísio, de origem grega. Reinou entre 259 a 268. Coube ao seu pontificado a missão de reorganizar a Igreja Romana em meio a graves desordens, em um momento em que os bárbaros se acercavam das portas do Império Romano. O Papa de número 26 foi São Félix, de origem romana. Reinou entre 269 a 274, morreu como mártir. Ele juntou-se aos fiéis nas catacumbas para escapar à perseguição do imperador Aureliano. Iniciou o sepultamento dos mártires sobre o altar e a celebração da missa sobre seus túmulos. O Papa de número 27 foi Santo Eutiquiano, de origem italiana.
Reinou entre 275 a 283. Também morreu como mártir. Para evitar que o Santíssimo Sacramento fosse profanado, proibia aos leigos até mesmo de portar as sagradas espécies aos doentes. Ele decretou que ninguém ouse entregar a comunhão a um leigo ou a uma mulher para portá-la a um enfermo. O Papa de número 28 foi São Caio, de origem da Croácia. Reinou entre 283 a 296. Estabeleceu que ninguém poderia ser ordenado bispo sem antes passar pelos graus de ministro da Eucaristia, leitor, acólito, exorcista, subdiácono, diácono e sacerdote. O Papa de número 29 foi São Marcelino, de origem italiana. Reinou entre 296 a 304. O termo Papa, como sinônimo do Bispo de Roma, aparece pela primeira vez nessa inscrição, com a sigla abreviada PP, usada ainda hoje pelos papas em suas assinaturas. Durante o seu reinado, o imperador romano, no clímax da violência, incendiou igrejas e queimou textos sagrados e deixou entre as suas vítimas mártires como Santa Luzia, Santa Inês, Santa Bibiana, São Sebastião e São Luciano, entre outros. O Papa de número 30 foi São Marcelo I, de origem italiana. Reinou entre 307 a 309. Ele proibiu a realização de concílios sem a expressa autorização do Papa. O Papa de número 31 foi Santo Eusébio, de origem grega. Reinou entre 309 a 310. Enfrentou com coragem a dolorosa questão dos láptos, que foram os cristãos que, no tempo das perseguições, tinham renegado a fé cristã pelo temor de perder suas vidas e bens, porém, passado o perigo, arrependidos da apostasia, pediam para ser readmitidos na igreja. O Papa de número 32 foi São Melquiades, de origem africana. Reinou entre 311 a 314. Teve a oportunidade de presenciar a paz que o imperador Constantino, recém-convertido, trouxe à igreja e ao mundo no ano de 313. Morreu quando a igreja, portanto, já vivia tempos mais tranquilos. O Papa de número 33 foi São Silvestre I, de origem italiana. Reinou entre os anos de 314 a 335. Enfrentou grandes heresias durante seu papado. Sobre o túmulo de São Pedro, o Papa, auxiliado pelo imperador, construiu a magnífica Basílica Vaticana, com suas 80 colunas de mármore. O Papa de número 34 foi São Marcos. Foi de origem romana. Reinou no ano de 336, por 9 meses. Instituiu o pálio tecido com lã branca de cordeiro e com cruzes negras, e fez o primeiro calendário com as festas religiosas. Mandou construir as basílicas de São Marcos e de Santa Balbina.
O Papa de número 35 foi São Júlio I, de origem romana. Reinou entre o ano de 337 a 352. É considerado o fundador do Arquivo da Santa Sé, tendo ordenado a conservação dos documentos. O Papa de número 36 foi o Papa Libério, de origem romana. Reinou entre o ano de 352 a 366. Nesse tempo, ele expulsou o antipapa Félix II, que era um impostor e que se dizia ser papa, né? Então, ele também fez as primeiras fundações da Basílica de Santa Maria Maior, sob o perímetro que ele mesmo traçou. O Papa de número 37 foi São Damasco I. Em algumas listas está constando ele como sendo espanhol, mas na verdade ele nasceu nesse lugar chamado Monsanto, que era um Portugal antigo, quando Portugal ainda não era estabelecido como uma nação. Ele reinou entre o ano de 366 a 384. Muitas igrejas foram construídas no seu tempo e as relíquias de muitos mártires, por iniciativa do Papa Damasco I, que foram entregues à veneração dos fiéis. Ela é atribuída à recitação dos salmos em 2 coros e do Gloria Patri no final de cada salmo. Introduziu também o cântico do Aleluia nas missas dominicais. O Papa de número 38 foi o Papa Cirício, de origem romana. Reinou entre 385 a 398. Cirilo foi eleito bispo de Roma por unanimidade, apesar das tentativas de autopromoção do antipapa Ursino. Nesse tempo havia muitos usurpadores, muitas pessoas que se diziam ser papa. O Papa de número 39 foi Santo Anastácio I, de origem romana. Reinou entre 399 a 401. Ele combateu os seguidores de costumes imorais e decretou que os sacerdotes permanecessem de pé durante a leitura do Evangelho na missa. O Papa de número 40 foi Santo Inocêncio I, de origem albânia. Reinou entre o ano de 401 a 417. Foi durante o seu pontificado que São Jerônimo terminou a revisão da tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, no ano de 404. Conseguiu que o imperador Flávio Honório proibisse as lutas de gladiadores. O Papa de número 41 foi São Sósimo, de origem grega. Reinou entre o ano de 417 a 418. O Papa de número 42 foi São Bonifácio I, de origem italiana. Reinou entre 418 a 422. Depois da morte do Papa Sósimo I, o antipapa Eulálio disputou a tiara com o Papa Bonifácio I, considerado o legítimo. Os cismáticos foram expulsos por ordem do imperador e, finalmente, o Papa Bonifácio I pôde assumir o trono, que tinha direito legítimo. O Papa de número 43 foi São Celestino I, de origem romana, reinou entre o ano de 422 a 432. O Papa de número 44
foi São Sisto III, de origem italiana. Reinou entre o ano de 432 a 440. O Papa de número 42 foi São Leão I, de origem italiana. Reinou entre o ano de 440 a 461. Leão I é conhecido por ter convencido Átila, o Huno em Roma, no ano de 452, a voltar atrás de sua invasão da Europa Ocidental. O Papa de número 46 foi Santo Hilário, de origem italiana. Reinou entre o ano de 461 a 468. O Papa de número 47 foi São Simplício, de origem italiana. Reinou entre o ano de 468 a 433. Enfrentou o cisma que ocasionou a fundação das igrejas da Armênia, Síria e Egito. Frente à miséria que se formou para a igreja em Roma e em Constantinopla, organizou a distribuição das esmolas aos peregrinos e às novas igrejas. Papa de número 48 foi São Félix III, de origem italiana. O Papa de número 49 foi São Gelásio I, de origem africana. Reinou entre o ano de 492 a 496. O Papa de número 50 foi Anastácio II, de origem italiana. Reinou entre 496 a 498. Ajudou na conversão do rei dos francos, e do seu povo, mas foi fraco com os cismáticos e acusado de heresia. Inclusive, Dante Alighieri, na Divina Comédia, colocou-o no inferno. O Papa de número 51 foi Simaco I, de origem italiana. Reinou entre o ano de 498 a 514. Ele também construiu asilos para os pobres, perto das 3 igrejas de São Pedro e São Paulo, e outros fora das muralhas da cidade. O Papa contribuiu com grandes somas para o apoio dos bispos na África, que foram perseguidos pelos governantes dos vândalos arianos. Libertou todos os escravos de Roma. O Papa de número 52 foi o Papa Hormidas, de origem italiana. Reinou entre 514 a 523. O Papa de número 53 foi São João I, de origem italiana. Reinou entre 523 a 526. Depois de pertencer ao clero romano, foi escolhido como Papa da Igreja de Cristo e deixou marcos importantes na Igreja, como o início do calendário cristão, com base em estudos de Dionísio. O Papa de número 54 foi São Félix IV, de origem italiana. Reinou entre 526 a 530. À beira da morte, pediu ao clero que elegesse Bonifácio, para que lhe sucedesse. Com sua morte, os cristãos tiveram liberdade de culto. O Papa de número 55 foi São Bonifácio II, de origem italiana. Reinou entre o ano de 530 a 532. O Papa de número 56 foi São João II, de origem italiana. Reinou entre 533 a 535. O nome verdadeiro do Papa João II era Mercúrio. Por ser o nome de uma divindade pagã, abriu mão do seu nome de batismo
e resolveu adotar o mesmo nome de um papa anterior, sendo o primeiro papa a não utilizar o seu nome batismal. Papa de número 57 foi Santo Agapito I, de origem italiana. Reinou entre 535 a 536. Papa de número 58 foi São Silvério, de origem italiana, reinou entre 535 a 540. Era filho do Papa Humidas, que foi casado antes de entrar para o ministério da igreja e converter completamente sua vida. O Papa de número 59 foi Virgílio, de origem italiana. Reinou entre 540 a 555. Fraco e, contudo, ambicioso, manipulou e tomou parte nas tramas que levaram à deposição de Silvério, o Papa anterior. O Papa de número 60 foi Pelágio I, de origem italiana. Reinou entre 556 a 561. Mandou construir a Igreja dos Santos Apóstolos em Roma. Distribuiu seus bens entre os pobres, quando Roma foi assolada pela fome. O Papa de número 61 foi João III, de origem italiana. Reinou entre 561 a 573. Foi durante o seu pontificado que os lombardos invadiram a Itália por repetidas vezes. Mudou seu nome Catelino para João. Conseguiu restabelecer a unidade da Igreja da África com a sede de Roma. Papa de número 62 foi Bento I, de origem italiana, reinou entre 574 a 578. Bento I tentou restabelecer a ordem na Itália e na França, conturbadas pelas invasões bárbaras e ensanguentadas por discórdias internas. Em seu tempo, a guerra trouxe a praga da fome. O Papa de número 63 foi Pelágio II, de origem italiana, reinou entre 578 a 590. Morreu de epidemia. O Papa de número 64 foi São Gregório I, de origem italiana, reinou entre 590 a 604. O Papa de número 65 foi Sabiniano, de origem italiana, reinou entre 604 a 607. Tornou obrigatório o uso do som nos sinos nas igrejas para convocar os fiéis à missa e decretou que as igrejas deveriam ficar com as lâmpadas sempre acesas. O Papa de número 66 foi Bonifácio III, de origem italiana, reinou entre 607 a 608. O Papa de número 67 foi São Bonifácio IV, de origem italiana, reinou entre 608 a 615. O Papa de número 68 foi Santo Adeodato I, de origem italiana, reinou entre 615 a 618. O Papa de número 69 foi Bonifácio V, de origem italiana, reinado entre 619 a 625. O Papa de número 70 foi Honório I, de origem italiana,
reinou entre 625 a 638. Instituiu a festa da Exaltação da Santa Cruz para o dia 14 de setembro. O Papa de número 71 foi Severino, de origem italiana, reinou no ano de 640 por apenas 3 meses. O Papa de número 72 foi João IV, origem Dalmácia. Reinou entre 640 a 642. O Papa de número 73 foi Teodoro I, origem Jerusalém. Reinou entre 642 a 649. Agregou ao nome de pontífice o título de soberano e reorganizou a jurisdição interna do clero. O Papa de número 74 foi São Martinho I, de origem italiana, reinou entre 649 a 655. São Martinho foi consagrado Papa sem espera de confirmação do imperador romano, representando uma das primeiras manifestações da independência do poder de Roma. O Papa de número 75 foi Santo Eugênio I, de origem italiana, reinou entre 655 a 657, comunicou a todos os países da Europa o triste fim de Martinho I, deposto pelo imperador Constante II. Não teve o mesmo fim, pois o imperador fora derrotado pelos muçulmanos no ano de 655. O Papa de número 76 foi São Vitaliano. Ele foi de origem italiana e reinou entre 657 a 672. O Papa de número 77 foi Deodato II, de origem italiana, reinou entre 672 a 676. O Papa de número 78 foi Dono, foi de origem italiana, reinou entre 676 a 678. O Papa de número 79 foi São Agatão, origem italiana, reinou entre 678 a 681. O Papa de número 80 foi São Leão II, de origem italiana, reinou entre 682 a 683. O Papa de número 81 foi São Bento II, de origem italiana, reinou entre 684 a 685. O Papa de número 82 foi João V, origem síria, reinou entre 685 a 686. O Papa de número 83 foi Conon, origem italiana, reinou entre 686 a 687. Teve um pontificado agitado pela anarquia que reinava na Igreja e, com frequência, sofreu diversos atentados. Papa de número 84 foi São Sérgio I, de origem sírio. Ele reinou entre 687 a 701. Enfrentou o novo governador Justiniano II e por isso chegou a ser preso, o que, por sua vez, provocou o levante do povo que culminou com o exílio do imperador. O Papa de número 85 foi João VI,
origem grego. Reinou em 701 a 705. O Papa de número 86 foi João VII. Origem italiana. Reinou entre 705 a 707. Muito devoto da Virgem Maria, ergueu várias igrejas para homenageá-la e mandou restaurar muitas outras. O Papa de número 87 foi Sininho. Ele era da Síria, reinou no ano de 708 por apenas 20 dias. Por estar velho e doente de gota, seu precário pontificado durou apenas 20 dias. E a única coisa que ele fez foi arrecadar fundos para a restauração das muralhas desmoronadas de Roma. O Papa de número 88 foi Constantino, de origem síria. Ele reinou entre 708 a 715. O Papa de número 89 foi São Gregório II, de origem italiana, reinou entre 715 a 731. Como Papa, procurou consertar as muralhas de Roma, por temor dos muçulmanos, e incentivou a vida monástica. O Papa de número 90 foi São Gregório III, de origem síria. Reinou entre 731 a 741. O Papa de número 91 foi São Zacarias, de origem italiana. Reinou entre 741 a 752. O Papa de número 92 foi Santo Estevão II. Foi de origem italiana. Seu reinado foi 752 a 757. Uma coisa muito interessante, porque esse Papa, ele... O Papa anterior, na verdade, era também chamado Estevão, Papa Estevão, mas ele não foi consagrado. Então, por isso, o Papa Estevão, o próximo Papa foi o Papa Estevão II, mas em algumas listas tem ele como Papa Estevão III. Então, o Papa Estevão III, né? Ele foi eleito em 26 de março de 752, 12 dias após a morte do Papa Zacarias. Fora eleito antes um sacerdote romano, também chamado Estevão, que faleceu 3 dias depois, sem haver sido consagrado, não sendo por isso contado por todos como um Papa. O Papa de número 93 foi São Paulo I, de origem italiana, reinou entre 757 a 767. Aqui nós vimos o Papa de número 94, Papa Estevão III, de origem italiana, reinado entre 768 a 772. Convocou um concílio em 769, onde decretou que a eleição do Papa dependesse só do clero romano e que nenhum leigo poderia ser eleito Papa e só os cardeais poderiam ser nomeados. O
Papa de número 95 foi Adriano I, de origem italiana, reinou entre 772 a 795. O Papa de número 96 foi São Leão III, de origem italiana, reinou entre 795 a 816. Em 25 de dezembro do ano 800, Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador. O Papa de número 97 foi Santo Estevão IV, de origem italiana, reinou entre 816 a 817. O Papa de número 98 foi São Pascoal I, de origem italiana, reinou entre 917 a 824, e a ação mais marcante no seu pontificado foi a celebração pioneira da Assunção de Maria, admitindo que Maria subiu ao céu em forma corpórea, a exemplo de Jesus Cristo. O Papa de número 99 foi o Papa Eugênio II, de origem italiana, reinou entre 824 a 827. A ele atribui-se a instituição dos seminários. O Papa de número 100 foi Valentim, de origem italiana, reinou no ano de 827 por apenas 40 dias. O Papa de número 101 foi o Papa Gregório IV, de origem italiana, reinou entre 827 a 844, fortificou as muralhas de Roma, temendo um ataque dos muçulmanos que estavam na Sicília. Nesse tempo havia muitos ataques dos muçulmanos e também povos bárbaros. O Papa de número 102 foi Sérgio II, de origem italiana, reinado entre 844 a 847. O Papa de número 103 foi São Leão IV, de origem italiana, reinou entre 847 a 855. Ganhou fama ao conseguir reunir as tropas de Nápoles, Amalfi e Gaeta para combater a invasão dos sarracenos, que foram os terríveis muçulmanos que voltavam a novo saque de Roma. Mas com o apelo do Papa, os invasores foram derrotados à entrada do Tibre. O Papa de número 104 foi Bento III, de origem italiana, reinou entre 855 a 858. O Papa de número 105 foi São Nicolau I, de origem italiana, reinou entre 858 a 867. Depois de várias disputas com o imperador Ludovico II, organizou junto com ele um exército contra os muçulmanos. Era muito estimado pelos cidadãos de Roma. O Papa de número 106 foi Adriano II, origem italiana, reinou entre 867 a 872. O Papa de número 107 foi João VIII, origem italiana, reinou entre 872 a 882. O Papa de número 108 foi Marino I, de origem italiana, reinou entre 882 a 884. O Papa de número 109 foi Adriano III, de origem italiana, reinou entre 884 a 885. Acredita-se que tenha sido assassinado, apunhalado enquanto dormia na abadia de Novatuna, perto da Modena, a mando do Duque de Spoleto e do Conde de Ferrara. O Papa de número 110
foi Estevão V, de origem italiana, reinou entre 885 a 891. Durante seu pontificado houve fome em Roma, causada por uma seca e por uma praga de gafanhotos. E chamado para enfrentar a escassez, ele distribuiu aos pobres os bens da igreja e teve que recorrer à riqueza do pai dele para aliviar a pobreza. O Papa de número 111 foi o Papa Formoso. De origem italiana, reinou entre 891 a 896. Ele sofreu grandes perseguições de algumas pessoas que chamavam ele de antipapa. O Papa de número 112 foi o Papa Bonifácio VI. De origem italiana, ele reinou no ano de 896 por apenas 15 dias. Morreu de gota. O Papa de número 113 foi o Papa Estevão VI, de origem italiana. Reinou entre o ano de 896 ao ano de 897. O Papa Estevão VI fez exumar o cadáver do Papa Formoso e atirou o corpo dele no rio, após um processo injusto. A população, enfurecida, invadiu o palácio papal, que era o Palácio Latrão, e aprisionou o Papa, que depois foi estrangulado no cárcere. O Papa de número 114 foi o Papa Ronamo, de origem italiana, ele reinou no ano de 897 por apenas 4 meses. Seu primeiro ato como pontífice foi, de fato, reabilitar a memória do Papa Formoso, dando-lhe um enterro cristão, uma vez que seu anterior sepulcro fora violado. O Papa Ronamo morreu envenenado. O Papa de número 115 foi Teodoro II. Foi de origem italiana e reinou no ano de 897 por apenas 20 dias. Era um homem piedoso e querido pelo povo. E trouxe para enterrar na Basílica de São Pedro o corpo do Papa Formoso, que foi achado no rio Tibre e provisoriamente sepultado na pequena igreja de Santa Inês, na cidade do Porto. O Papa Teodoro II morreu envenenado. Entre os suspeitos de sua morte, também cita-se o futuro Papa Sérgio III. Não confundir ele com o antipapa Teodoro II do século VII. O Papa de número 116 foi João IX, de origem italiana, reinou entre o ano de 898 ao ano 900. Durante seu pontificado, acabou com as piedades que ocorriam nos palácios dos bispos e do Papa, especialmente após a morte deles. Muita gente saqueava, né, os palácios dos bispos quando eles morriam. Papa de número 117 foi o Papa Bento IV, de origem italiana, reinou entre o ano de 900 a 903. O Papa de número 118 foi o Papa Leão V, de origem italiana, reinou no ano de 903 por apenas 2 meses. O Papa de número 119 foi o Papa Sérgio III, de origem italiana, reinou entre o ano 904 a 911. Radical adversário do Papa Formoso, né?
Também ele era suspeito da morte do Papa Teodoro II. Governou durante o período de grande depravação moral. E naquele tempo haviam papas maus, infelizmente. Mas, apesar deles serem grandes pecadores, né? Os pecados ficavam para eles mesmos. Eles não conseguiam mudar a doutrina católica. O Papa de número 120 foi o Papa Anastácio III, de origem italiana. Reinou entre o ano 911 a 913. Temendo ser simpático à causa estrangeira, foi envenenado pelo próprio clero de Roma. O Papa de número 121 foi o Papa Orlando. De origem italiana, governou entre o ano 913 a 914. O Papa de número 122 foi João X. De origem italiana, reinou entre o ano 914 a 928. Pontífice foi deposto, aprisionado e assassinado no cárcere no ano de 928 por capandas de Marócia, que era uma prostituta no tempo, e ela era casada com conde de Túsculo. Era um casal de devassos que dominava Roma. E ela foi responsável pelo assassinato de muitos bispos e papas. O Papa de número 123 foi o Papa Leão VI, que de origem italiana governou entre o ano 928 a 929. O Papa Leão VI não governou mais de que 7 meses e foi morto a mando de Marócia e foi sucedido por Estevão VIII, que governou por mais 2 anos, que também morreu repentinamente. Os maridos dessas corrompida e perigosa e violenta mulher não tinham vida muito longa, e como os papas, eles se sucediam uns aos outros com rapidez incrível. Os papas, durante o tempo dessa mulher, eles não duravam muito tempo como papa, porque ela mandava assassinar. Eram de uma família bastante perigosa na época. O Papa de número 124 foi o Papa Estevão VII. De origem italiana, reinou entre o ano de 929 a 931. Morreu subitamente, possivelmente envenenado pela própria Marócia. Essa poderosa mulher era uma política romana, corrupta e prostituta de alta classe, e mãe dos papas Sérgio III e João XI, conhecida universalmente por sua libertinagem e seus crimes. O Papa de número 125 foi o Papa João XI. Origem italiana, governou entre o ano 931 a 935. O Papa de número 126 foi o Papa Leão VII. De origem italiana, reinou entre o ano de 936 a 939. O Papa de número 127 foi Estevão VIII. Foi de origem italiana, governou entre os anos de 939 a 942. O Papa de número 128 foi o Papa Marino II, origem italiana, governou entre o ano de 942 a 946. O Papa de número 129 foi o Papa Agapito II, origem italiana. Ele reinou entre 946
a 955. O Papa João, o Papa de número 130 foi João XII. De origem italiana, governou entre 955 a 963. Era o sobrinho daquela mulher, sobrinho da Marócia, que era uma poderosa senadora romana, corrupta e prostituta. Escrevi aqui errado, mas prostituta de alta classe e mãe dos papas Sérgio III e João XI. Foi descrito, e esse Papa João XII, ele foi descrito como libertino, criminoso e sanguinário, e assim, devido à sua vida imoral e inadequada para o posto, foi deposto pelo imperador germânico. Ele morreu assassinado. O Papa de número 131 foi o Papa Leão VIII, de origem italiana, reinou entre o ano de 973 a 964. Foi um antipapa. Na realidade, tanto ele como o seu antecessor foram antipapas, mas eles foram legitimados, foram se tornados legítimos pelas circunstâncias. Era leigo. O Papa de número 132 foi o Papa Bento V, de origem romana. Reinou entre o ano de 964 a 965. O Papa de número 133 foi o Papa João XIII, de origem italiana, governou entre 965 a 972. O Papa de número 134 foi Bento VI, de origem italiana, reinou entre 973 a 974. Encarcerado, foi covardemente morto por estrangulamento na prisão por ordem de um dos seus sucessores, que foi Bonifácio VII. O Papa de número 135 foi Bento VII, de origem italiana, reinou no ano de 975 a 983. O Papa de número 136 foi o Papa João XIV, de origem italiana, reinou entre 983 a 984. O Papa de número 137 foi o Papa João XV, origem italiana, reinou entre 985 a 996. O Papa de número 138 foi Gregório V, foi de origem alemã, reinou entre 996 ao ano 999, estabeleceu o dia de finados para reverenciar os mortos com missas e rezas, como também a celebração da Quaresma no mesmo ano. O Papa de número 139 foi o Papa Silvestre II, foi de origem francesa, reinou entre o ano de 999 ao ano 1003. A ação mais marcante no seu pontificado foi o estabelecimento do cânon da missa, com orações e cerimônias do rito, desde o prefácio até a comunhão. O Papa de número 140 foi o Papa João XVII, origem italiana, reinou no ano de 1003. O Papa de número 141 foi o Papa João XVIII, de origem italiana, reinou entre o ano de 1003 a 1009.
O Papa de número 142 foi o Papa Sérgio IV, de origem italiana, reinou entre o ano de 1009 a 1012. Reconheceu o milagre eucarístico de Ivorra, na Espanha, no ano de 1010, e autorizou o culto e a veneração dessas relíquias, e salvou o Santo Sepulcro da destruição. O Papa de número 143 foi o Papa Bento VIII, origem italiana, reinou entre o ano de 1012 a 1024. E ele determinou que os padres não se casassem. O Papa de número 144 foi o Papa João XIX, de origem italiana, reinou entre o ano de 1024 a 1032. O Papa de número 145 foi o Papa Bento IX, de origem italiana. Ele governou entre primeiro pontificado, foi do ano de 1032 ao ano de 1044. Muito interessante esse Papa, porque ele foi Papa 3 vezes, por 3 mandatos, né? Ele era filho do conde Alberico de Tusclo. Elegeu-se pela primeira vez no ano de 1032, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Ele era filho de uma família poderosa em Roma, a quem todos temiam, e por causa de sua idade não achavam bom conferir ainda as ordens sacras. Então seu pai é quem mandava na igreja, né? Então era de uma família bastante poderosa. Mas esse menino, ele não se interessava por nada das coisas da igreja. Agora vamos ver o próximo Papa. Papa de número 146. O Papa Silvestre III, de origem italiana, reinou no ano de 1045. Aqui vimos outra vez o Papa Bento IX, como o Papa de número 147, no seu segundo mandato, no seu segundo pontificado. Foi do ano de 1045. O Papa de número 148 foi o Papa Gregório VI, de origem italiana, reinou entre o ano de 1045 ao ano de 1046. Atribui-se a ele a primeira instituição do exército pontifício para defender Roma dos invasores, no qual colocou-se no comando de um exército. O Papa de número 149 foi o Papa Clemente II, de origem alemã, reinou entre o ano de 1046 ao ano de 1047. Aqui vemos mais uma vez o Papa Bento IX como o Papa de número 150, no seu terceiro mandato, no seu terceiro pontificado. Depois de 8 meses, né? Em 17 de julho do ano seguinte, renunciou finalmente, desistiu finalmente, né, do seu pontificado pelos conselhos de São Bartolomeu. Ainda farei um vídeo a respeito desse Papa. O Papa de número 151 foi o Papa Damasco II, origem alemã, reinou no ano de 1048 por apenas 23 dias e ele renunciou. O Papa de número 152 foi São Leão IX, que foi um Papa francês, reinou entre o ano de 1049
a 1054. O Papa de número 153 foi o Papa Vitor II, de origem alemã, reinou entre o ano de 1054 a 1057. O Papa de número 154 foi o Papa Estevão IX, de origem italiana, reinou entre o ano de 1057 ao ano de 1058. O Papa de número 155 foi o Papa Nicolau II, origem italiana, reinou entre o ano de 1059 ao 1061. Decidiu que o Papa fosse eleito unicamente pelos cardeais. Ele tomou essa uma boa decisão, porque durante muitos anos, quem elegia o Papa eram os imperadores, as pessoas poderosas, eles que decidiam e escolhiam o Papa. Então, esse Papa Nicolau II está de parabéns, porque ele decidiu que somente o colégio de cardeais era que deveria escolher o Papa. Mas ele sofreu grande perseguição. O Papa de número 156 foi o Papa Alexandre II, de origem italiana, governou entre o ano de 1061 a 1073. Foi eleito Papa somente pelos cardeais. A nobreza romana, excluída da eleição, não aceitou sua escolha e se revoltou contra a decisão do Papa, né? O Papa de número 157 foi o Papa Gregório VII, de origem italiana, reinou entre o ano de 1073 ao ano de 1085. A ação mais marcante no seu pontificado foi a criação do celibato papal, proibindo o casamento para os papas. O Papa do número 158 foi o Beato Vitor III, de origem italiana, reinou entre o ano de 1086 ao ano de 1087. A partir daí, nós vamos ver mais papas santos, já que eles foram escolhidos pelos próprios cardeais. O Papa de número 159 foi o Beato Urbano II, de origem francesa, reinou entre o ano de 1088 ao ano de 1099. Ele organizou a primeira cruzada, que foi para expulsar os muçulmanos que estavam a destruir muitas igrejas, tanto na Europa como também na Terra Santa. O Papa de número 160 foi o Papa Pascoal II, de origem italiana, reinou entre o ano de 1099 a 1118. Instituiu várias ordens de cavaleiros, os templários, os teutônicos e os cavaleiros de São João. Lutou contra as investiduras e animou as cruzadas. O Papa de número 161 foi o Papa Gelásio II, origem italiana, reinou entre o ano de 1118 a 1119. O Papa de número 162 foi o Papa Calixto II, de origem italiana, reinou entre o ano de 1019 a 1124. O Papa de número 163 foi o Papa Honório II, origem italiana, reinou entre 1024 a 1130. O acontecimento mais marcante no seu pontificado foi o fato de os cônegos de Lyon criarem essa ideia, né? Começaram a pensar na ideia da Imaculada Conceição de Maria. O Papa de número 164 foi o Papa Inocêncio II, origem italiana, reinou entre o ano de
1130 a 1143. O Papa de número 165 foi o Papa Celestino II, origem italiana, reinou entre 1043 a 1143 a 1144, retirou a excomunhão do rei francês Luís VII, depois desse perdão. O Papa de número 166 foi o Papa Lúcio II, origem italiana, reinou entre 1144 a 1145, por só um ano. O Papa de número 167 foi o Beato Eugênio III, origem italiana, reinou entre 1145 a 1153. O Papa de número 168 foi o Papa Anastácio IV, de origem italiana, reinou entre o ano de 1153 a 1154. O Papa de número 169 foi o Papa Adriano IV, ele era da Inglaterra, foi o primeiro Papa inglês, reinou entre 1154 a 1159. O Papa de número 170 foi o Papa Alexandre III, origem italiana, reinou entre 1159 a 1181. O Papa de número 171 foi o Papa Lúcio III, origem italiana, reinou entre 1181 a 1185. O Papa de número 172 foi o Papa Urbano III. Ele era italiano, reinou entre 1185 a 1187. O Papa de número 173 foi o Papa Gregório VIII, origem italiana, reinou no ano de 1187 por apenas 2 meses. Ele conseguiu solucionar as discórdias entre a Igreja e o Império Germânico e ajudou os cristãos da Terra Santa, que foram oprimidos pelos muçulmanos, ao proclamar a Terceira Cruzada. O Papa de número 174 foi o Papa Clemente III, origem italiana, reinou entre 1187 a 1191. O Papa de número 175 foi o Papa Celestino III, origem italiana, reinou entre 1191 a 1198. O Papa de número 176 foi o Papa Inocêncio III, origem italiana, reinou entre 1198 a 1216. O Papa de número 177 foi o Papa Honório III, origem italiana, reinou entre 1216 a 1227. A ação mais marcante no seu pontificado foi iniciar-se a prática da elevação da hóstia durante a liturgia, embora 26 anos antes disso já houvesse essa adoração, mas a partir daí se tornou oficial. O Papa de número 178 foi o Papa Gregório IX, origem italiana, reinou entre 1227 a 1241. O Papa de número 179 foi o Papa Celestino IV,
de origem italiana, reinou no ano de 1241 por apenas 15 dias. Ele foi o primeiro papa da história a ser escolhido através do hoje tradicional conclave, com chave. O papa de número 180 foi o Papa Inocêncio IV, de origem italiana, reinou entre 1243 a 1254. O Papa de número 181 foi o Papa Alexandre IV, origem italiana, reinou entre 1254 a 1261. O Papa de número 182 foi o Urbano IV, de origem francesa, reinou entre 1261 a 1264, conhecido como o Papa que instituiu a festa de Corpus Christi. O Papa de número 183 foi o Papa Clemente IV, de origem francesa, reinou entre 1265 a 1268. O Papa de número 184 foi o Papa Beato Gregório X, origem italiana, reinou entre 1271 a 1276. O Papa de número 185 foi o Papa Beato Inocêncio V, origem francesa, reinou no ano de 1276 por 5 meses. O Papa de número 186 foi o Papa Adriano V, origem italiana, reinou no ano de 1276 por apenas um mês. O Papa de número 187 foi o Papa João XXI, de origem portuguesa. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, reinou entre 1276 a 1277, foi o único Papa reconhecido, de origem portuguesa, já com a nação Portugal já estabelecida. O Papa de número 188 foi o Papa Nicolau III, origem italiana, reinado entre 1277 a 1280. O Papa de número 189 foi o Papa Martinho IV, origem francesa, reinou entre 1281 a 1285. O Papa de número 190 foi Honório IV, origem italiana, reinou entre 1285 a 1287. O Papa de número 191 foi Nicolau IV, origem italiana, reinou entre 1288 a 1292. O Papa de número 192 foi São Celestino V, origem italiana, reinou no ano de 1294. O Papa de número 193 foi Bonifácio VIII, origem italiana, reinou entre 1294 a 1303. O Papa de número 194 foi Beato Bento XI, foi de origem italiana, reinou entre 1303 a 1304. O Papa de número 195 foi o Papa Clemente V, origem francesa, reinou entre 1305 a 1314. Seu pontificado foi marcado pela decisão de transferir a sede papal, que era de Roma, para Avignon, no ano de 1309, por indicação do rei francês Felipe IV. O Papa de número 196
João 22, origem francesa, reinado já na França, 1396, 1316 a 1334. O Papa de número 197 foi o Papa Bento XII, origem francesa, reinou na França no ano de 1334 a 1342. O Papa de número 198 foi o Papa Clemente VI, origem francesa, reinou na França entre o ano de 1343 a 1352. O Papa de número 199 foi o Papa Inocêncio VI, origem francesa, né? Claro, reinou na França entre o ano de 1352 a 1362. O Papa de número 200 foi o Beato Urbano V, origem francesa, reinou entre o ano de 1362 a 1370. O Papa de número 201 foi o Papa Gregório XI, origem francesa, reinou na França entre o ano de 1370 a 1378. Foi eleito por unanimidade em Avignon e foi o último Papa a governar em Avignon. O Papa de número 202 foi o Papa Urbano VI, origem italiana, e reinou já de volta em Roma entre o ano de 1378 a 1389. O Papa de número 203 foi o Papa Bonifácio IX, origem italiana, reinou entre 1389 ao ano de 1404. O Papa de número 204 foi o Papa Inocêncio VII, origem italiana, reinou entre o ano de 1404 a 1406. O Papa de número 205 foi o Papa Gregório XII, origem italiana, reinou entre 1406 a 1417. O Papa de número 206 foi o Papa Martinho V, origem italiana, que reinou entre 1471 a 1431. O Papa de número 207 foi o Papa Eugênio IV, origem italiana, reinou entre 1431 a 1447. O Papa de número 208 foi o Papa Nicolau V, origem italiana, reinou entre 1447 a 1455. O Papa de número 209 foi o Papa Calixto III, origem espanhol, reinou entre 1455 a 1458. O Papa de número 210 foi o Papa Pio II, origem italiana, reinou entre 1458 a 1464. Papa de número 211 foi o Papa Paulo II, origem italiana, reinou em 1464 a 1471. O Papa de número 212 foi o Papa Sixto IV, origem italiana, reinou entre 1471 a 1484. Sua principal obra arquitetônica foi a construção da célebre Capela Sistina. Capela Sistina começou a ser construída durante seu reinado. O Papa de número 213 foi o Papa Inocêncio VIII, origem italiana, reinou entre 1484 a 1492. Ele condenou o comércio de escravos.
O Papa de número 214 foi o Papa Alexandre VI, origem italiana, reinou entre 1492 a 1503. O Papa de número 215 foi o Papa Pio III, origem italiana, reinou no ano de 1503 por apenas um mês. O Papa de número 216 foi o Papa Júlio II, origem italiana, reinou entre 1503 a 1513. Encarregou Michelangelo da decoração da Capela Sistina e também pediu ao pintor Rafael a decoração das salas vaticanas. O Papa de número 217 foi o Papa Leão X, origem italiana, reinou entre 1513 a 1521. O Papa de número 218 foi o Papa Adriano VI, origem holandês, reinado entre 1521 a 1523. O Papa de número 219 foi o Papa Clemente VII, origem italiana, reinou entre 1523 a 1534. Ele excomungou o rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, a qual ele renegou a fé católica, e ele também, esse rei inglês, ele começou a perseguir a igreja e ele condenou à morte Santo Tomás à morte. O Papa de número 220 foi o Papa Paulo III, origem italiana, reinou entre 1534 a 1549. O Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, realizado de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563. O Papa de número 221 foi o Papa Júlio III, origem italiana, reinou entre 1550 a 1555. O Papa de número 222 foi o Papa Marcelo II, origem italiana, reinou no ano de 1555 por apenas 22 dias. O Papa de número 222 foi o Papa Paulo IV, origem italiana, reinou no ano de 1555 a 1559. O Papa de número 224 foi o Papa Pio IV, origem italiana, reinou entre 1559 a 1565. Ele finalizou o Concílio de Trento no ano de 1563. O Papa de número 225 foi o Papa São Pio V, origem da Alexandria. Ele reinou entre 1566 a 1572. O Papa de número 226 foi o Papa Gregório XII. Ele era italiano, reinou entre 1572 a 1585. O Papa de número 227 foi o Papa Sisto V, origem italiana, reinou entre 1585 a 1590. O Papa de número 228 foi o Papa Urbano VII, origem italiana, reinou no ano de 1590. O Papa de número 229 foi o Papa Gregório XIV, de origem italiana, reinou entre 1590 a 1591.
O Papa de número 230 foi o Papa Inocêncio IX, de origem italiana, reinou no ano de 1591. O Papa de número 231 foi o Papa Clemente VII, reinou, ele era de origem italiana, reinou entre 1592 a 1605. O Papa de número 232 foi o Papa Leão XI, origem italiana, reinou no ano de 1605. O Papa de número 233 foi o Papa Paulo V, origem italiana, reinou entre 1605 a 1621. O Papa de número 234 foi o Papa Gregório XV, origem italiana, reinou entre 1621 a 1623. Ele instituiu a Congregação para a Propagação da Fé para incentivar as missões. O Papa de número 235 foi o Papa Urbano VIII, origem italiana, reinou entre 1623 a 1644. O Papa de número 236 foi o Papa Inocêncio X, origem italiana, reinou entre 1644 a 1655. O Papa de número 237 foi o Papa Alexandre VII, origem italiana, reinou entre 1655 a 1667. O Papa de número 238 foi o Papa Clemente IX, origem italiana, reinou entre 1667 a 1669. O Papa de número 239 foi o Papa Clemente X, origem italiana, reinou entre 1670 a 1676. O Papa de número 240 foi o Papa Inocêncio XI, origem italiana, reinou entre 1676 a 1689. Era muito preocupado com a pureza da fé e da moral na igreja. Insistiu na educação da fé e na formação dos monges e incentivava os fiéis à comunhão frequente. O Papa de número 241 foi o Papa Alexandre VIII, origem italiana, reinou entre 1689 a 1691. O Papa de número 242 foi o Papa Inocêncio XII, origem italiana, reinou entre 1691 a 1700. Obrigou os párocos a usarem a batina todos os dias e a fazerem os exercícios espirituais. O Papa de número 243 foi o Papa Clemente XI, origem italiana, reinou entre 1700 a 1721. O Papa de número 244 foi o Papa Inocêncio XIII, origem italiana, reinou entre 1721 a 1724. O Papa de número 245 foi o Papa Bento XIII, origem italiana, reinou entre 1724 a 1730. Ganhou celebridade por seu heroísmo em socorrer os habitantes da cidade abalada por 2 terremotos. O Papa de número 246 foi o Papa Clemente XII, origem italiana, reinou entre 1730 a 1740, tornou a Via Sacra uma oração oficial na Igreja. O Papa de número 247 foi o Papa Bento XIV, origem italiana,
reinou entre 1740 a 1758. O Papa de número 248 foi o Papa Clemente XIII. Origem italiana, reinou entre 1758 a 1769. O Papa de número 249 foi o Papa Clemente XIV, origem italiana, reinou entre 1769 a 1774. O Papa de número 250 foi o Papa Pio VI, origem italiana, reinou entre 1775 a 1799. Ele assistiu com tristeza à derrota da Igreja na França e à apostasia de centenas de católicos na Revolução Francesa. O Papa de número 251 foi o Papa Pio VII, origem italiana, reinou entre 1800 a 1823. O Papa de número 252 foi o Papa Leão XIII, origem italiana, reinou entre 1823 a 1829. O Papa de número 253 foi o Papa Pio VIII, origem italiana, reinou entre 1829 a 1830. O Papa de número 254 foi o Papa Gregório XVI. Ele era de origem italiana, reinou entre 1831 a 1846. O Papa de número 255 foi o Papa Pio IX, origem italiana, reinou entre 1849 a 1878, proclamou o dogma da infalibilidade papal e também convocou o Concílio Vaticano I. O Papa de número 256 foi o Papa Leão XIII, origem italiana, reinou entre 1878 a 1903. O Papa Leão XIII condenou a maçonaria e também ele decretou que rezasse a oração de São Miguel Arcanjo depois da Santa Missa. O Papa de número 257 foi o Papa São Pio X, origem italiana, reinou entre 1903 a 1914. Ele condenou a maçonaria e condenou também o modernismo na igreja e na sociedade. E ele também ele organizou e fez o catecismo, que agora é o catecismo intitulado Catecismo de São Pio X, que ele é muito fácil de aprender, porque é com perguntas e respostas, de acordo com o Catecismo de Trento. O Papa de número 258 foi o Papa Bento XV. Origem italiana, ele reinou entre 1914 a 1922. Foi durante o seu pontificado que houve as aparições de Nossa Senhora em Fátima, a qual ele aprovou. O Papa de número 259 foi o Papa Pio
XI, origem italiana, reinou entre 1922 a 1939. Ele estabelece a festa de Cristo Rei no calendário litúrgico. O Papa de número 260 foi o Papa Pio XII, origem italiana. Ele reinou entre o ano de 1939 a 1958. Ele foi um executor fiel da palavra de Cristo na terrível tempestade, que aqui se refere da Segunda Guerra Mundial, que atingiu o mundo. E o Papa Pio XII trabalhava com todos os meios disponíveis para aliviar o sofrimento das pessoas deslocadas, os refugiados, os bombardeados, os famintos, os perseguidos. Ele também protegeu os judeus, né? E tanto na Itália como também no exterior. O Papa de número 261 foi o Papa João XXIII, origem italiana. Ele reinou entre o ano de 1958 a 1963. Ele convoca o Concílio Ecumênico do Vaticano II, que modificou a missa. O Papa de número 262 foi o Papa Paulo VI, e origem italiana, reinou entre o ano de 1963 a 1978. Ele finalizou os trabalhos do Concílio do Vaticano II. Ele mudou quase toda a estrutura da missa católica. O Papa de número 263 foi o Papa João Paulo I, origem italiana, reinou no ano de 1978 por apenas 33 dias. O Papa de número 264 foi o Papa João Paulo II, origem da Polônia. Acredito que foi o primeiro e único, até agora, polonês. Ele reinou entre o ano de 1978 ao ano 2005. Seu pontificado, um dos mais longos da história da Igreja, durou quase 27 anos. Ele ajudou a acabar com o comunismo em sua terra natal, na Polônia, e ele também organizou o encontro ecumênico em Assis, na Itália. O Papa de número 265 foi o Papa Bento XVI, origem alemã, reinou entre o ano 2005 ao 2013, quando ele renunciou. Ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2022. O Papa de número 266 é o Papa Francisco, origem argentina. Ele assumiu o governo ele assumiu o reinado, né, no ano de 2013, com a renúncia do Papa Bento XVI. Então, é o Papa atual, é o primeiro Papa da América Latina. Então, nós pedimos que vamos rezar pelo Papa. Nós somos católicos e nós devemos rezar pelo Papa. Então, fiquem todos com Deus, Nossa Senhora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei para ajudar no canal. Muito obrigada!